1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Amém? Vamos ler a palavra, depois eu quero contextualizar um pouquinho para vocês aqui do que se trata, né? Essa palavra. Então diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Até aí mesmo, pessoal. Interessante essa palavra, né? Não sei se vocês acharam interessante também assim. Porque Paulo, ele fala dele mesmo aí nessa palavra. Ele fala de algumas escolhas que ele tomou sobre como lidar com as coisas de Deus, né? Como lidar com a obra. Ele cita ali algumas características e algumas escolhas de vida de como ele enxerga que deve ser o caminho mais louvável assim na execução da obra de Deus, né? Para contextualizar um pouco, e que a gente só leu a metade desse capítulo, né? Aqui, na primeira metade, Paulo basicamente diz que ele abre mão de absolutamente tudo o que é dele por direito para conseguir entregar com excelência algo que ele julga mais importante do que os direitos dele. E o que é que ele abre mão? Ele abre mão, mais uma vez, de todos os direitos que ele deveria ter, que ele teria, porque segue o caminho da graça e o caminho de Cristo, para que ele consiga atingir com mais louvor o caminho de Cristo. Então ele faz uma série ali de perguntas, dizendo, ora, o pastor, se ele está contribuindo ali para a obra de Cristo, será que ele não pode ser sustentado por essa obra? Pode. Ele pode ser sustentado, afinal, todo mundo que trabalha precisa de um retorno financeiro, todo mundo tem direito a isso. É justo. Ele dedica a sua vida para isso e ele recebe algo em troca. E aí ele faz uma série de comparações do que é direito ou não. E ele fala que dá para perceber que ele se coloca ali também como merecedor desses direitos, não porque ele merece em si, mas porque ele está na obra. Somente por ele estar na obra e contribuindo, assim como todas as pessoas precisam de algum tipo de sustento e de retorno, de recompensa, por desempenhar
um determinado tipo de papel, ele também merecia isso. Porém, o que ele diz aqui, um pouquinho antes de onde a gente começou a ler, foi dizer que ele abre mão. Ele abre mão disso para que ele consiga atingir com mais glória ainda a vontade de Cristo. Então ele diz que prefere até morrer do que não poder dizer que teria orgulho de ter passado toda a sua vida pregando o evangelho sem cobrar nada por isso e sem solicitar algum retorno, porque ele espera que o retorno venha de Deus. Ele sabe que o retorno de Deus é suficiente para ele. Tá, mas então por que eu quis trazer essa palavra para a gente? Eu quis trazer essa palavra porque eu quero chamar a atenção para todos nós, eu inclusive, sobre qual é o melhor plano, qual é o melhor planejamento que nós deveríamos ter diante da obra de Cristo. Um melhor plano do que a gente planejar a nossa vida, um melhor plano do que a gente planejar a nossa casa, o nosso sucesso profissional, o nosso sucesso financeiro e, enfim, todas essas coisas. Melhor que isso é a gente planejar como vai ser a nossa carreira em Cristo. E a gente não pensa nisso. Não como a gente pensa a construção da nossa casa, não como a gente pensa o encontro de uma profissão que vai nos dar felicidade, não como a gente busca coisas do dia a dia, frequentemente. E é por isso, porque Paulo foi diferente, que eu considero, assim, depois de Cristo, claro, Paulo um dos maiores homens e pastores que a gente já viu na vida cristã. E o que é que fazia Paulo um bom pastor? O que é que fazia de Paulo um bom líder? Eu quero discorrer um pouquinho dessas características brevemente, para que a gente consiga entender esse texto aqui mais eficientemente, né? A primeira coisa que torna Paulo, que faz de Paulo um bom pastor, é que Paulo ele tinha consciência de seu papel e da sua situação no plano de Deus. Olha como é que Paulo começa esse versículo 19. Ele diz assim, ó: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Isso se trata de uma escolha dele. Mas essa escolha que ele está dizendo que teve, de ser escravo, de se tornar escravo para levar muitos a Cristo, parte do princípio que ele sabe que ele não é mais escravo. Parte do princípio em que ele abriu mão das coisas desse mundo e ele foi transformado pelo Espírito. Em que momento é que ele faz isso? Tem uma palavra aqui em Romanos que ele fala justamente desse trecho. Ele diz o seguinte, ó, em Romanos 6, diz assim, ó: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. A primeira grande característica de Paulo como um grande líder é saber a grandiosidade do sacrifício de Cristo e o que ela representou na vida de todos os cristãos pela infinidade dos séculos até o retorno dele. Ele tinha a plena consciência, a plena convicção de que ele havia sido liberto. E se ele tinha a plena consciência de que havia sido liberto, isso por si só já traz um monte de coisa para ele. Primeiro, que se ele já tinha sido liberto, se ele não mais era escravo do pecado, ele não poderia mais se comportar como um escravo do pecado. Na outra palavra que eu trouxe aqui, acho que está com 15 dias,
por aí mais ou menos, eu falei justamente algumas coisas sobre isso, né? Sobre comportamentos que a gente tinha como cristão, que, embora nós estivéssemos nessa situação que eu li aqui de Romanos, capítulo 6, a gente se comportava ainda como escravo. Mesmo não sendo mais, porque estávamos ligados a Cristo, a gente se comportava ainda como escravo. E isso é uma falta de entendimento pleno do grande sacrifício de Cristo sobre nós. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso, que ele era participante desse sacrifício. Se foi morto com ele, crucificado com ele, também haveria de ser ressuscitado com ele. Paulo sabia disso. Então, a primeira grande coisa que Paulo sabia sobre Cristo e sobre quem ele era e sobre as coisas de Deus é que ele tinha consciência do seu papel. Ele sabia o que ele era e o que ele precisava ser. Ele sabia que mesmo livre, ele abandonou essa liberdade que Cristo deu e voltou a ser escravo. Mas não escravo mais do pecado, mas escravo de Cristo. Escravo do que ele queria para a gente. E que escravidão é essa? Aí é onde ele continua. E aqui no versículo 20, quando ele continua falando sobre o porquê que agora ele tinha se tornado escravo novamente, a gente já começa a ver outras características do porquê que Paulo era um excelente pastor. Talvez, depois de Cristo, o melhor pastor que a gente já conheceu. Porque a primeira característica é essa. Ele tinha consciência do plano de Deus e sabia o seu lugar nela. A segunda característica que Paulo sabia que tinha é que ele era amoroso. Paulo, ele tinha o amor que Cristo tinha para poder, primeiro, se tornar escravo novamente. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu fosse escravo e fosse liberto, eu não queria voltar a ser escravo. É contra a lógica isso. Eu sou escravo, vivo minha vida como escravo, então eu conheço a liberdade, sou liberto e escolho por livre e espontânea vontade voltar a ser escravo? Não tem sentido isso. Percebe? Mas é isso que Paulo faz por amor. Ele volta a ser escravo por amor. E essa é a grande principal característica de um bom pastor, de um bom guia, de um bom líder. Ele é amoroso. E olha o que é que ele faz, por ser tão amoroso. Ele diz aqui, no versículo 22, quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Vocês estão entendendo, quando a gente lê a Bíblia, se a gente não tem, um envolvimento pesado, profundo com ela, eu sinto, pelo menos eu sinto um pouco de superficialidade, e de distância do que o autor falou e o que ele queria dizer lá naquele tempo para os dias de hoje. A gente lê e tá, beleza. Parece que a gente não consegue imaginar o sentimento real do que Paulo está falando, do que está escrito ali na Bíblia. As coisas parecem que são um pouco superficiais demais, parece que estão um pouco distantes demais da nossa vida. Mas veja, Paulo aqui ele não diz que ele se finge de fraco. Ele não está dizendo aqui que Paulo ele age como um ator, em que ele é forte em Cristo, ele faz todos os preceitos de Cristo, que ele segue os caminhos de Cristo, e é aí para ajudar alguém que está fraco na fé, ele se finge de fraco, ele atua como fraco, para que ele consiga ter um ponto em comum com aquela pessoa. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz que ele se faz fraco, ele se torna fraco.
é um nível de relação com quem precisa, com o próximo, que é muito difícil. Para a gente poder... É porque a gente está falando de sentimento, mas se a gente falasse de algo material, se eu fosse rico, se eu fosse milionário, e eu fosse levar a palavra para alguém que fosse pobre, e eu, por ser rico, não conseguisse entender a realidade da vida daquela pessoa que é pobre, porque eu sou rico. É muito fácil para mim falar de dificuldades quando as minhas dificuldades são gigantescas comparada às dificuldades de alguém que é pobre. Dificuldades gigantescas, eu estou falando de escalas. Vou explicar. Tipo, para mim uma dívida de R$1.000 já é muito já. É doido, né, Marquinhos? Para mim uma dívida de R$1.000, caramba, pesado. Para Silvio Santos, uma dívida de R$1.000 é um troco de bala. Então a escala do problema de quem é rico é muito maior do que a escala do problema de quem é pobre. Nesse sentido. É nesse sentido. Foi falar em Silvio Santos e o microfone... Mas vocês entenderam aqui mais ou menos o que eu quis dizer? Então, assim, ele não... Para Paulo, se fazer de fraco é como se Paulo fosse rico, ele doasse tudo o que tivesse, voltasse a ser pobre para conseguir entender o problema e a cabeça de quem é pobre. Para conseguir estar no lugar do outro. Para conseguir falar sobre aquilo com propriedade. E não artificialmente. E não como a gente lê a Bíblia hoje. Com distância. Vocês estão conseguindo compreender agora? Então, essa segunda característica de um bom pastor e de alguém que é líder. Ele é amoroso e essa é a terceira característica, porque uma emenda com a outra, ele consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Não adianta a gente... claro que eu estou falando aqui de liderança na fé, de liderança nos caminhos de Deus, mas isso também pode ser levado para a nossa vida em outros âmbitos, quanto à nossa relação com a nossa família, por exemplo, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Aprender a se colocar no lugar da outra pessoa vai fazer com que a gente consiga, primeiramente, entender o que ela está passando. E depois disso, a gente vai aprender o que é um pouco mais amar de verdade, de coração a outra pessoa. A gente não vai conseguir amar ao próximo. A gente não é possível amar ao próximo verdadeiramente se a gente quiser se manter afastado das situações que o próximo passa. O que isso quer dizer? Que a gente precisa estar disposto a mais coisas. Que a gente precisa se colocar mais em determinadas situações que às vezes a gente não quer estar. Às vezes a gente está em uma determinada situação que é muito confortável para a gente e outra pessoa do lado está passando por um tipo de dificuldade tremenda e a gente vai, aconselha, bate ali no ombro daquela pessoa e diz, vai com Deus, no final da conversa. Precisando, liga aí. Aí o cara liga, tipo, de noite e o cara não atende. Então, isso é superficialidade. Isso é superficialidade. Às vezes a gente faz isso não é somente com estranhos e com pessoas que temos uma relação muito afastada, muito longe. Às vezes a gente faz isso com pessoas até da nossa casa, o que é mais abominável ainda. Porque, tipo, em teoria, eu sou mais próximo, assim, vou falar agora aqui em níveis físicos e não espirituais e não emotivos e tudo mais, tá? Mas eu sou muito mais próximo da minha esposa, por exemplo, do que de qualquer um de vocês, certo? Porque, lógico, eu moro com ela, né? Espera-se. Espera-se. Então,
eu estou muito mais próximo dela fisicamente do que eu estou mais próximo do que cada um de vocês aqui fisicamente. Porém, ainda assim, tem pessoas, e ainda mais hoje com a tecnologia que faz com que a gente consiga se conectar com as pessoas em todo o mundo, né? É mais fácil a gente estar próximo de pessoas que estão muito distantes da gente e muito mais afastados de quem está do nosso lado, a ponto de que, às vezes, uma pessoa está com uma depressão profunda, com um problema terrível. Às vezes, uma pessoa não está, sei lá, uma bobagem assim, como não consegue pagar a conta de luz e está doidinho, e a gente é vizinho, é primo, é irmão, é sobrinho, e a gente não sabe que aquela pessoa está passando disso. E, em teoria, fisicamente falando, seja a nível de sangue familiar, ou seja a nível de presença mesmo, a gente está mais próximo dessas pessoas do que outras, e elas ainda estão tão distantes para a gente. E isso tem acontecido frequentemente na nossa vida. Frequentemente a gente tem se colocado nessa situação. Então está aí mais uma grande característica de Paulo. Amoroso ao ponto de não somente estar com as pessoas, mas amoroso ao ponto de sofrer e passar pelas mesmas dificuldades que aquela pessoa está sofrendo. Se uma pessoa perdeu o familiar, perdeu a mãe, perdeu o pai, a gente tem ali Hélio, que tem um mês mais ou menos, né, Hélio? 40 dias, né? Que o pai dele faleceu. 35 dias, né? Que o seu João faleceu, a gente conheceu o Hélio lá no Poço, numa missão que a gente foi lá, não foi, Hélio? Falar nisso, daqui a pouco a gente vai orar por você, viu, Hélio? Que você já... Então, Hélio perdeu o pai esses dias. A gente, quando a gente veio conversar com o Hélio aqui, não foi? A gente estava fazendo uma reforma aqui. A gente passou conversando bem uma hora aí, não foi, Hélio? Dele desabafando, dele falando as coisas. E eu ainda fiz pouco por Hélio. Eu ainda fiz pouco por ele. Ouvi-lo naquele momento ainda foi muito pouco em vista ao que Paulo fazia com aquelas pessoas. Porque o amor dele transcendia a relação de somente ouvir, de somente aconselhar e de somente recomendar alguma coisa. O amor de Paulo era o mesmo que chorar junto. Era o mesmo que sofrer junto, sentir junto. Mas como é possível a gente chegar nesse nível de sentir uma dor dessa com a morte de alguém da nossa comunidade, a ponto da gente sentir a mesma dor e passar pelos mesmos sofrimentos, se a gente não se permite mais criarmos relações profundas, seja na igreja, seja na nossa família, seja na vida? O mundo tem se tornado cada vez mais superficial e cada vez mais passageiro, mais efêmero, mais raso. Esse tem sido o mundo. Não é difícil você entrar nas redes sociais e você encontrar pessoas que abominam o casamento, que acham que o casamento é o pior equívoco que uma pessoa pode tomar. Para que casar? Para que viver uma vida assim, se você pode somente ficar sem envolvimento completo? Gente, a gente está numa época de superficialidade. Nós somos superficiais com os nossos irmãos, nós somos superficiais nos nossos casamentos, nós somos superficiais na nossa relação de fé, em comunhão com as pessoas, nós somos superficiais com Deus. Por que é que Deus fala e o Espírito roga e tem vontade profunda daqueles adoradores e daquelas pessoas que oram em espírito e em verdade? Por que que a palavra diz isso? Deus gosta das pessoas que oram em espírito e em verdade. Porque as pessoas que oram em espírito e em verdade estão diminuindo. Tem acabado isso. Tem acabado, e a prova está no fim da Bíblia,
no fim da Bíblia, tem um livro lá todinho falando, aliás, os evangelhos também diz, como as pessoas estarão perto da volta de Cristo. Amigos da carne, inimigos de Deus, mentirosos, gananciosos, lascivos, que não se preocupam com as coisas do que há de vir, mas somente com as coisas do aqui e do agora. Percebam, a cada dia que passa, pode demorar ainda 50 anos, 100 anos que Jesus pode vir. A gente não sabe, Marquinhos. É verdade, a gente não sabe. Pode demorar muito tempo ainda, mas pode ser amanhã também, a gente não sabe. Mas a verdade é que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda de Cristo e, por consequência, nós estamos mais próximos de uma sociedade completamente apóstata. Sem Deus, sem fé em Deus. Nós estamos, ao passo que nós crescemos, a gente está. Essa foi uma semana de comemorações, né? Que do tempo passou para mim, para seu Elias, para Adelson, a gente está comemorando mais um ano de vida, mas foi mais um ano em que a gente se aproximou de um estado de sociedade que vai estar completamente calamitosa em nível espiritual. Vocês conseguem entender isso? Então veja, se a gente, pela Bíblia, pelo livro que a gente acredita e segue, nós sabemos que nós caminhamos nessa direção, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? É aceitar isso como realidade também para a nossa vida? Ou a gente ir de encontro a isso, ou seja, ir para o outro lado? Correr e fugir. Se o mundo pede para que você tenha uma relação superficial com seus pais, com sua esposa, com seus amigos, tenha uma relação profunda com essas pessoas. Deus não consegue ver arrependimento e mudança de vida e mudança de escolha se a gente se comportar da mesma forma e achar legal o que o mundo tem praticado, o que o mundo tem feito. Se o mundo diz, se afaste, para que se preocupar com pessoas? Para que você estar junto e quebrando a cabeça e sofrendo com relações que não são proveitosas? O que é que Paulo faz? É isso? É verdade, fulano não tem mais. Só me dá dor de cabeça, o cara fala uma coisa e ele faz outra. Não. Paulo diz que ele, por livre e escolha vontade, se desgasta. Ele se desgasta mentalmente, fisicamente, emocionalmente, para poder conseguir manter essas relações profundas. Para conseguir viver de verdade. Porque nós não temos vivido. Nós temos visto a vida passar. Essa é a verdade. Eu não consigo entender como eu fiz ontem 30 anos. Parece que passou muito depressa para mim. Passou muito rápido. E nesses 30 anos eu consigo lembrar de muitas coisas que eu gostaria de ter feito do que coisas que eu fiz. Eu não sei se isso funciona com vocês também, se é assim também com vocês. Mas eu consigo me lembrar mais de coisas que eu deveria ter feito do que coisas que eu fiz. E o que isso diz de mim? Que eu preciso viver mais 30 para chegar aos 60 e dizer, poxa, eu deveria ter feito quando eu estava com 32. Não tem lógica nisso. Não tem lógica. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer pessoas que tenham uma relação profunda com Ele. Deus quer pessoas que tenham uma relação profunda de comunhão com os irmãos. Porque não é possível você ser corpo de Cristo e você querer fugir conscientemente de uma relação de corpo. Ainda que cada parte do corpo funcione de forma independente, se a gente tem febre, o nosso corpo sofre junto com isso.
Eu não consigo ir trabalhar se eu tiver uma dor muito grande no estômago. Ainda assim, as minhas pernas estão sãs, boas, davam para andar para ir para o meu trabalho. Mas aí, se eu tiver com uma dor no estômago tão forte que eu não consegui trabalhar, que adianta eu conseguir andar até lá? Que adianta eu conseguir mexer as mãos? Não adianta nada. A relação de corpo precisa ser profunda e precisa se importar com quem está do nosso lado também. Então, a segunda e terceira coisas e características de Paulo, como um grande pastor e líder que foi, em todos os sentidos, era uma relação de amor e uma relação de alguém que conseguia entender o problema do outro. E é isso que eu peço para todos nós aqui, para que a gente perceba um pouco os problemas dos outros, para que a gente haja com menos incisividade, sabe? Contra aquilo com que não nos afeta. Às vezes, o irmão do lado tem um problema que não me atinge. Aliás, vamos dizer que assim, que não me incomoda, sabe? Às vezes, fulano tem um tipo de pecado, vamos falar em pecado para sermos mais espirituais, né? Que eu não cometo aquele pecado. É porque eu não cometo aquele pecado, eu sou melhor do que aquela pessoa, ou eu não consigo entender como é que aquela pessoa erra tanto nisso. Talvez ele erre tanto nisso porque ele ainda não conseguiu ser curado naquela situação. E não sei vocês, mas eu acredito que cada um de nós temos algum erro que ainda precisamos ser curados. Se com fulano de tal é um problema X, o nosso pode ser um problema Y. E temos que entender essas situações para que a gente consiga se colocar, né, no lugar do outro. Adiantando um pouco aqui, tem outra grande característica de Paulo, e aí é onde é fenomenal. Porque não adiantaria Paulo também ser amoroso, não adiantaria Paulo também ser equilibrado, não adiantaria Paulo ter uma grande consciência espiritual do que ele é e de qual é o plano de Deus, se ele não fosse equilibrado com isso. E Paulo, ele era equilibrado com isso. Eu quero que vocês tentem imaginar a situação de Paulo como alguém que se fez fraco para entender e passar pelos mesmos problemas de alguém que estava fraco na fé. Não é fraco fisicamente, Marquinhos, é fraco espiritualmente falando. Paulo que estava escrevendo a Bíblia. Como é que um homem que estava escrevendo a Bíblia se faz fraco a ponto de talvez nem conseguir mais ouvir a voz de Deus que ele ouvia, só para conseguir entender a voz, só para conseguir entender a posição de outra pessoa? E ainda assim, ser equilibrado. No versículo 21, no finalzinho do versículo 21, ele diz o seguinte, não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Eu quero que vocês façam um exame de consciência individual. Não precisa falar nada não, é só para pensar mesmo, só para refletir, tá? Eu vou falar por mim e vocês pensem se isso faz sentido para vocês também. Eu, às vezes, venho para o culto, às vezes não, peraí, eu disse errado essa frase aí. Eu venho para o culto, então aqui eu escuto a palavra, eu escuto o louvor, eu vejo vocês, né? Meus irmãos em Cristo, falo com todos quanto posso. E, claro, a gente sempre tem oportunidade com uns com outros, deveria ser diferente. Principalmente agora que a igreja está menor, né? A gente deveria estar mais próximo ainda. E, poxa, eu saio enriquecido, assim, sabe? Das relações humanas que aqui são estabelecidas. E eu não estou falando isso, assim... Eu estou falando de forma séria mesmo, assim. Eu fico muito feliz assim e eu fico renovado na fé devido a essas relações, ao que eu ouço aqui,
ao que eu divido com vocês, ao que vocês dividem comigo. A quando a gente está em célula, Marquinhos, né, naquele dia lá em casa, que a gente trocou muitas experiências. É por isso que as células são importantíssimas, né? Poxa, meu espírito se enche de alegria. Mas aí, passa a semana, aí não tem célula. Aí a correria do dia, trabalho, e pensando nisso e naquilo. E eu trabalho com política, e nesse tempo agora a política está comendo no centro aí, que o cabo é doido de manhã, de tarde, de noite, rodando, pulando em carro, descendo de carro, tirando foto de costa, de pé, feito um doido. Poxa, é o meu trabalho, né? E a gente se distrai com isso, sabe? A gente se distrai, é comum, é normal. Mas aí, por causa da política, às vezes, eu não estou querendo atacar a política em si, não, até porque eu trabalho com isso, né? Eu estou querendo falar, assim, do trabalho, né? Do dia a dia mesmo. Então, aí, por causa do trabalho, já não teve célula. Aí eu não vim para o culto. Faltei uma semana. Uma semana não tem nada não. E é verdade, não tem problema, você está ocupado. Eu vou fazer tudo para que eu não falte, por exemplo, semana que vem, porque faz tempo que eu vi Saulinho. Mas, às vezes isso acontece, e o que é que acontece comigo, tá? Eu começo a esfriar um pouco. Porque eu começo a perder essa relação que eu cresço aqui. Sabe? Eu começo a ficar mais frio, aí, às vezes eu cheguei muito tarde, aí, poxa, eu vou orar amanhã, aí acorda, não ora, e também dormiu sem orar, porque já faz, 10 dias, né? De um culto para outro, é mais de 15 dias, se você perder um. Então, poxa, é quase meio mês aí. E a gente começa, eu estou falando de mim até então, o cara já começa a esfriar, Marquinho. Sabe? E isso só por quê? Porque a gente cortou uma ligação ali. Quando a gente corta uma ligação que está alimentando a gente frequentemente, a gente deixa de ser alimentado. É tipo o cordão umbilical de uma mulher grávida. O cordão não pode ser cortado entre mãe e o filho que está sendo gerado. Porque se for cortado, o feto, o bebê, vai falecer. Não pode, tem que estar ligado direto. E às vezes acontece esses desplugues assim, sabe? Porque não teve uma célula, porque não teve uma missão para ir não sei aonde, porque eu não pude ir para um culto e não sei o quê. Isso acontece. Aí a gente começa a esfriar. Nesses momentos que a gente dá uma esfriadinha, que aliás eu não sei nem se é uma esfriadinha, ou é porque a gente já não estava muito quente, e aí se a gente está morto, qualquer ventinho a gente já está frio, não é verdade? Eu não sei se é isso, mas a gente já começa a parar de ouvir um pouco a voz de Deus, a parar de ser perceptivo ao que Ele está falando, porque a gente começou a se afastar um pouco mais, sabe? Isso acontece comigo. Estou falando de mim ainda. Então, assim, se nessas situações, perceba, se nessas situações, que é completamente corriqueiro na nossa vida, faz com que a gente já fique um pouco mais fraco na fé. Imagina Paulo agora, e agora eu quero voltar para o texto. Imagine Paulo, que está numa condição de relação íntima com Deus, deixa de estar, torna-se fraco para entender o que é fraco e ainda consegue ser o quê? Equilibrado. Enquanto ele está fraco, olha o que ele diz: não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Aí é onde está o segredo. É aí que mora o grande X da questão das nossas relações humanas e das nossas relações com Deus assim. Quando Paulo é amoroso e quando Paulo está apto a entender o outro, ele tem um nível de equilíbrio que está constantemente presente na mente dele, que não faz com que ele vá além do que é permitido ali. Foi uma frase meio grande, né? Mas eu vou tentar dizer de novo, de outra forma. Ainda que ele seja fraco, ele teme a lei e teme os mandamentos de Deus e ama a Jesus ao ponto de que ele mesmo fraco e mesmo no seu momento mais propenso ao erro,
não erre porque ele tem um limite. Olha, tipo assim, eu vou explicar de uma forma talvez bem chula mesmo, assim. Desculpe. Mas tipo, se alguém é um ex-usuário de drogas, por exemplo, sabe? E aí meu Deus, eu vou buscar ele lá no meio da favela, lá assim, no meio da Cracolândia. Eu vou lá, atrás dele, não sei o quê. Ele vai, Paulo, em outras palavras, ele vai até naquela situação para tentar resgatar ele e tirar daquela situação. E ainda que haja ali uma série de divisões comportamentais entre agora ele e a outra pessoa, ele não ultrapassa o limite do que é permitido. Ou seja, ele não vai ali usar droga, ele não vai ali pecar de outras formas, porque ele sabe que tem um limite. E é aí onde está o equilíbrio. É aí onde fica o equilíbrio. E ser equilibrado quando se está bem com Deus, com a esposa, com nossas relações, já é difícil. Pelo dia a dia. E quem é estourado é mais difícil ainda. Porque já tem uma personalidade mais explosiva assim. Já é mais difícil ainda. Agora, se é complicado manter o equilíbrio numa situação como essa, quanto mais quando você está fraco na fé. Vocês estão conseguindo entender o quão profundo é a relação de uma pessoa que precisa ser com Cristo para que ele consiga ter essa visão mais clara e mais abrangente do que é de fato o caminho com Cristo? E é isso que a gente precisa, gente. A mensagem toda é só para isso. Não vou demorar mais, estou acabando. A outra palavra eu falei por 1 hora, mas não quero chegar em 59 e acabar. Mas a palavra principal é para dizer isso. Primeiro, vamos nos importar mais com os outros. Vamos construir comunhão entre nós, irmãos, mais profundamente. Vamos nos importar mais com as pessoas. Vamos de encontro ao mundo, não vamos ir contra ele. Quando eu quero ir de encontro, é assim, né? Um vem de um lado e outro vai de outro. Aí os dois se encontram. O mundo segue e a gente vai pelo outro caminho. Não vamos juntos, vamos contra. Vamos contra o mundo no que o mundo pedir para que a gente seja a favor. Vamos remar contra mesmo. Quem por alguma fragilidade estar caminhando com o mundo, vamos tentar ser amorosos o suficiente para entender a dor daquela pessoa. Por que aquela pessoa se colocou naquela situação, seja lá pelo que foi, seja lá o que ela for, para que a gente consiga resgatar, caso ela queira ser resgatada, porque tem gente que parece que não parece que não é um missionário de Cristo. Tem gente que se comporta mais como eu não sei, o Ministério da Fazenda de Cristo, assim, sabe? Se você não pagar uma coisa, não vai, quer quebrar tudo dentro de casa, calma. Deus fala, Cristo fala, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu cearei contigo e você comigo. E aí a gente pode conversar. Se eu chegar na casa de Fernando e bater palma na frente da casa dele, aí Fernando, eu vim aqui jantar contigo hoje à noite. Se Fernando não abriu, eu não janto. Aí por que ele não quis abrir, eu vou quebrar a porta do coitado? Não vou fazer isso. Às vezes ele está dormindo, está descansando, trabalhou. E a gente se importa muito com essas pequenezas assim, sabe? Tipo, às vezes a gente tem um dia horrível. Aí, tipo, passa na frente, assim, do outro lado da rua, por alguém da comunidade, vê alguém da igreja. A gente está num momento ruim assim. Aí, tipo, não fala bem. Não fala, às vezes acontece, sabe? Não fala bem. Aí a outra pessoa já fica, mas Rafael ali, na igreja, olha. Na igreja ele bota. Mas olha aí, ó, na rua, como é que é? Poxa. E ainda mais eu que eu estou com óculos precisando trocar já tem 1 ano. Às vezes eu nem conheço de longe. Estou errando o foco das fotos, Will, agora. Porque eu não consigo, mas tem que trocar o óculos. É desculpa? Não é desculpa, mas tipo, às vezes acontece, às vezes é besteira. E tipo, as nossas relações, o que eu quero dizer é que as nossas relações estão sendo tão superficiais
que por pequenezas, coisas estão sendo desconstruídas. Relações estão sendo desconstruídas por pequenezas. Antigamente, sabe o que era a briga séria? Lá no tempo de Jesus, o filho ficou com a mulher do pai. Aliás, no livro de Romanos tem uma bronca já por causa disso. Porque o filho ficou com a mulher do pai, olha aí. Bronca séria. Irmão matou o irmão. Eita, poxa, agora é a mãe. Como é que vai perdoar esse outro filho? Sabe qual é a bronca séria hoje em dia? Você postou uma história e fulano não curtiu. Já é motivo de intriga, já é motivo para o cara não querer falar direito com a outra pessoa. Meu Deus, é muito pequena essas coisas. É muito pequena. E para a gente entender isso, a gente precisa estar disposto a se colocar no lugar das outras pessoas. Certo? Só para terminar, eu já falei disso sobre o que Paulo fazia também, que ele abria mão das coisas, dos seus direitos, mas eu quero dizer que Paulo, ele abria mão até mesmo da honra. Sabe? E veja, isso também tem a ver com equilíbrio. A Bíblia fala, dai honra a quem tem honra. É preciso a gente honrar quem honra a gente. Porque isso é um princípio de ingratidão se a gente não fizer, sabe? Poxa, ingratidão é uma das coisas mais terríveis, assim, que a gente pode se comportar. Às vezes uma pessoa dá tanto pela gente, que nem Paulo, se desgasta, dá tanto pela gente, e a gente agir com ingratidão com ela, com tal pessoa, é tão difícil, é tão complicado, né? Mas, mesmo que a Bíblia diz isso, dai honra a quem tem honra, Paulo, ele abre a mão até da honra dele, que ele deveria receber por ser quem ele estava sendo naqueles primeiros dias da comunidade cristã. Sabe? E o que isso quer dizer para a gente hoje? É que a gente deveria se importar menos com pessoas que não estão sendo gratas com a gente. E que também são incômodos na nossa vida a gente atingir mais pessoas. Paulo aqui ele está querendo dizer, olha, eu poderia receber graças de vocês por eu estar na obra fazendo isso. Vem aqui, às vezes pode rolar isso. Vou fazer um exemplo aqui. Olha, vem aqui em casa, Rafael, porque, poxa, você está sendo... você está produzindo tanto na obra do Senhor, a gente queria falar contigo, a gente queria te honrar, não sei o que, um exemplo, tá? Aí eu disse, eu vou. Aí no mesmo dia que está marcado isso aí, uma festa para mim, sabe? Para alguma coisa, aí alguém me liga e diz, Rafa, olha, Hélio está passando por um problema. Tinha como tu ir, bicho? Eita, bicho, hoje não. Não, mas ele estava precisando falar contigo hoje, velho. Ele estava precisando falar contigo hoje. Ele precisava, olha, ele está passando por um problema e tal, e me explica. E aí eu digo, eita, tem como deixar para amanhã não? Tem coisas que não esperam assim, sabe? Para a gente saber o que pode deixar, para o que pode esperar e o que não pode, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa relação com Deus. Para saber o que é que pode esperar e o que não pode. Que nem diz em Gálatas? Não me lembro agora. Há tempo para tudo. Né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, né? Pronto, Eclesiastes, é verdade. Então, há tempo para tudo. Mas, aí Hélio, eu recebo essa ligação de alguém dizendo isso para Hélio. Aí eu vou deixar, é isso que a palavra mais ou menos está dizendo, tá? Eu vou deixar de ir servir a Hélio ou a qualquer outra pessoa nessa situação para receber uma honra? Eu desonrei já. Eu acabei de desonrar só para fazer isso. Eu já não mereço honra nenhuma. Então é isso que Paulo está dizendo. Tá, olha, eu prefiro não receber isso. Primeiro, porque a honra pode ser que eu vanglorie o meu coração, pode ser que eu me orgulhe disso, pode ser que eu já me transforme e o homem que há em mim, a carne que há em mim, tome de posse. E eu não posso permitir isso. Não com a batalha que Paulo estava vivendo, a escrever esse livro e a contar essas histórias aqui que até hoje são lidas pela gente. Ele não podia se dar o luxo
E tem situação na nossa vida que a gente não pode se dar o luxo de sentar e ouvir palmas para a gente se tem gente precisando de ajuda e a gente sabe como ajudar. E a gente já foi chamado para isso. Requisitado para isso. Então, igreja, é isso que eu queria passar para vocês. 10 minutos antes já é uma melhora. Já é uma melhora. Eu quero chamar aqui Hélio para que a gente possa orar na vida dele, tá bem? Chega para cá, Joyce, também, para a gente. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, tá bem? De vocês terem me permitido e que todos nós carregamos essa palavra no coração. Chama André também, vem cá, André. Marquinho, chega aqui para orar com ele. Ele mandou uma mensagem para mim hoje, para vocês entenderem. Ele pediu orações, né, para que tudo tivesse dando certo na família dele, né, com a mãe, com essa partida do pai dele, né, com a irmã dele. Então, eu peço que a igreja ore por Hélio nesse momento. Vamos ficar de pé, né, para que a gente possa orar na vida dele. Eu peço que a igreja curvem a mão aqui pro lado de Hélio e da Andréia e a gente ora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, Senhor, pelos momentos bons e pelos momentos ruins, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que os momentos ruins, Senhor Deus, têm um lado bom. Eu sei que é um pouco meio... Vocês entenderam? Mas a gente tem que olhar a situação com um olho espiritual, Senhor. Então, dá discernimento, Senhor Deus, como Rafael falou aqui, para a gente tirar dos momentos ruins os nossos melhores testemunhos, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos falhos, que pecamos todo dia, Senhor, e que não somos santos, Senhor Deus, mas estamos falhos. Por isso te pedimos, Senhor Deus, pela vida da Andréia, pela vida do Hélio, Senhor Deus, com a perca recente de seu João, Senhor Deus. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, no coração dele a certeza, coloque a verdadeira paz, Senhor Deus, que ele vem procurando, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que não é com nossas palavras, Senhor Deus, que vai tapar esse buraco que fica no coração da gente quando perde o nosso ente querido, Senhor Deus. Mas o Senhor é capaz e suficiente, Senhor Deus, para preencher, Senhor Deus, não só nosso coração, mas nosso corpo, nossa mente, nossa alma, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida do Hélio, te agradecemos também, Senhor, pela vida da Andréia, que vem nos visitar hoje, e que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sem medida, Senhor Deus, na vida dos dois. É isso que a igreja do Senhor pede e desde já te agradece. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar.